Não lembro. Iniciar transmissão, não, gravação. Acho que tá gravando já. É isso aí. Bom, Ah, eu não tenho permissão não pra gravar não mesmo, não. então, ele não tá deixando gravar, né? É. Bom, tá Aqui eu tô gravando. gravando. Fechou Tá então. piscando, tá gravando, hein? Vamos lá então, que é bem rápido, é dinâmico também, né? E como eu tinha falado pra vocês, né? Eu tenho um problema sério de criatividade, cara. Então eu fiquei um dia só pra montar o que que eu ia fazer. Mas, enfim, tá tudo rodando aqui por enquanto. E aqui eu tenho um pequeno diagrama, né, do que eu fiz. É óbvio que esse não é o melhor dos cenários. Eu vou até dar um zoom aqui, ó. Não, opa. Esse aqui não é o melhor dos cenários. É, e tem coisas aqui que nem são utilizadas e consideram-se más práticas de se fazer, né? Mas eu fiz por questão da parte da criatividade. Eu falei, cara, não sei o que eu vou fazer. Eu vou fazer assim só pra ter e dizer que funciona, né? Que é assim que se utiliza, mas não é assim que se faz. Beleza? Então a gente tem um pequeno cenário aqui de uma arquitetura de microserviços, né? Muito, 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 muito simples e superficial também, né? O exemplo é só implementando alguns tipos de tecnologia que são usadas, né? Então a gente começa aqui, né? Somos os usuários e fazemos uma requisição para uma tela, né? Para um front e desse front, ele cai num gateway, né? E esse gateway ele vai ser o responsável por pegar essa requisição e rotear para o serviço correto. Então aqui a gente tem dois serviços que estão recebendo essa requisição REST, né? Que é primeiro esse microserviço aqui que ele só tá fazendo um get no banco, cara. Ele apenas faz isso. Eu poderia fazer outra coisa, mas enfim, foi o que deu na cabeça. E esse daqui que ele publica numa fila, certo? Assim que ele publica numa fila, eu tenho dois consumidores. Esses consumidores são esse cara que salva no banco de dados e eu tenho um cara que envia um e-mail, beleza? Então, dado esses quatro serviços aqui, esses quatro microserviços que compõem aqui o sentido da aplicação, eu implementei o Spring Eureka, o Netflix, né? Aquela tecnologia que a Netflix criou, né? Que ele nada mais é do que um Discover, Service Discover, né? Que ele fica capacitado ali de descobrir quais serviços estão rodando ali, né? Ou seja, dentro de cada serviço você configura um Discover em client, né? E quando você sobe essa aplicação e você sobe o Eureka fica sabendo quais instâncias estão rodando. Aqui está um exemplo disso, né? Aqui eu estou com o Eureka startado aqui. E aqui a gente já pode ver que a gente tem um gateway rodando, a gente tem um config server, a gente tem um get, o resource, aquele outro microserviço que está fazendo o get no banco, o microserviço que posta na fila e o microserviço que envia, né? E um, dois, três, quatro, cinco. Ah, acho que é isso. É isso. É isso mesmo, tá certo. São esses. Na verdade, tá faltando um. Eu nem sei qual que é. É um desses aqui, mas a gente já vê, que eu vou derrubar tudo de novo, né? E beleza. Então aqui era para explicar como funciona cada uma dessas tecnologias aqui, né? Então eu expliquei um pouquinho da parte do gateway ali, né? Ele não serve só para roteamento, ele também serve para você implementar autenticação, autorização, implementar também a parte de é, de observabilidade, de log ali também, né? Desde o início da requisição, né? Até o tanto que ela vai trafegar, né? Tem tecnologias como ZipKing que você consegue conectar no gateway, até mesmo nos outros serviços para fazer o rastreamento do log, né? Dos logs públicos entre os microserviços, enfim. O Service Registry também ele serve como numa parte de load balance também, que, por exemplo, você está recebendo muita requisição em tal serviço e você precisa subir uma instância dele e a aplicação ela sobe uma instância, né? Então você consegue subir duas instâncias desse cara aqui e aí a gente fica aquela pergunta, mas subiu outra instância.
Beleza, ele também vai receber requisição, mas como que o gateway vai identificar qual é a porta que subiu outra instância, né? Então o Eureka, ele também faz isso, né? Ele vê qual que é a outra instância que subiu de tal aplicação, né? E ele já passa para o gateway mostrando qual que é a porta que ele tem que se conectar nas duas instâncias do mesmo servidor, né? É, enfim. E aqui na parte do Spring Cloud Config Server, uma explicação bem superficial por enquanto. Nessa parte aqui, o que esse cara faz? Exemplo, eu tenho, sei lá, esses 4 microserviços mesmo aqui, e eu preciso mudar uma configuração deles. Por exemplo, esse cara que acessa aqui o banco de dados. Eu preciso mudar uma URI, eu preciso trocar um banco, enfim. Imagina eu ter que parar tudo, parar os containers, parar toda a minha infra para poder ir lá alterar a string de conexão com o banco, né? E beleza, depois fazer isso, aí depois eu tenho que compilar, dockerizar, enfim, subir de novo. Se tiver numa instância, sei lá, de um Kubernetes da vida, subir o pod, atualizar tudo novamente. Putz, ficaria fora de mão, né? Então, com esse cara aqui, a gente consegue vir em um lugar só, mudar a configuração e esse serviço, ele vai, quando ele for precisar acessar o banco, enfim, for precisar da conexão, ele vai buscar os arquivos de propriedade direto desse config server, né? E esse config server, ele pode ser armazenado no GitHub, pode ser armazenado num manager de arquivos, né, e propriedades dentro de um servidor de qualquer outro lugar, né? Aqui eu estou utilizando o próprio GitHub. Ô, rapaziada. E, enfim. Bom, expliquei um pouquinho aqui, né? Depois eu posso aprofundar e a gente pode discutir um pouco mais sobre cada módulo desse daqui que foi implementado, né? Eu criei esse front simples aqui só para exemplificar tudo que a gente for fazer, né? Se vocês forem ver aqui, ó, aqui está o RabbitMQ. Eu estou utilizando a cloud deles. Eu estava rodando o Docker aqui, mas eu decidi usar a cloud. E o MongoDB eu também estava usando aquela cloud da Atlas, só que eu decidi usar. Eu estava dando muito problema de latência por conta da VPN, porque esse notebook aqui também é meio embaçado, né? E aí eu baixei o Docker e rodei por aqui mesmo. Enfim, para ver que funciona, eu vou só fazer um get aqui, ó. Eu vou fazer um get, vai estar buscando do banco de dados aqui uns dados testes, tá? E eu vou fazer um push aqui também, sei lá, vou colocar aqui olá, e eu vou colocar meu e-mail e vou enviar o estudante cadastrado com sucesso, se a gente for ver aqui, ó, porque eu vou derrubar tudo, né? Então o meu medo é depois não funcionar de novo. Mas a resposta está aqui, realmente chegou, se a gente for rastrear lá nos serviços, veio para cá, criou, né? Vamos ver se realmente ele. Enfim, chegou até o e-mail aqui para mim, vou mostrar para vocês. Mas tem uma aplicação aqui que tá mandando um e-mail. Cadê? Ah, essa daqui recebeu aqui também, ó. Olá. E se a gente for ver, aqui está salvando no banco de dados. Save. Ah, parece que eu tenho que restartar isso aqui, mas a gente vai restartar tudo junto, né? Enfim, vou derrubar tudo. Vou derrubar a Eureka, vou derrubar tudo e a gente vai ver subindo cada uma, cara. Eu achei interessante, pelo menos. É, vamos lá, um por um. Derrubar esse cara. Este daqui. Esse daqui. Ah, e falando também que, por incrível que pareça, não sei quem já mexeu com isso aqui, ou se alguém trabalha com essas tecnologias, provavelmente o carinha da Amazon aí deve mexer com alguma coisa relacionada a isso, né? Eu não sei se a Amazon tem coisa própria também, Vou mas. dizer que a gente basicamente usa mais as tecnologias da AWS, obviamente. Então, tipo, em vez de usar um Eureka, a gente vai usar mais as próprias ferramentas que teria lá, que seria os listener, target groups e os listeners do próprio Fargate, coisas assim. Então, Entendi. não tenho muita experiência com Eureka, não. Não, fechou. Ó, derrubei o Eureka. Fechou. Então,
Eu também, eu infelizmente, como eu coloquei muita coisa, eu achei que daria para colocar na AWS tudo isso também, né? Numa instância de um ECS da vida lá que, enfim, eles gerenciam o Kubernetes lá, para mim é melhor. Mas também eu não consegui, cara, não consegui por dois fatores. Porque o meu free access lá estourou, né? E não me Hum. emprestaram um CPF para eu cadastrar uma nova aqui. E também porque não ia dar tempo. Mas, enfim, é, vamos lá. O primeiro passo, né, que a gente tem que fazer, dado a essa arquitetura aqui, se eu for enviar um dado aqui, não vai dar. Ó. Não vai dar porque tem que preencher, né, querido? Mas já já ele, ó, erro ao enviar dados, ó. Já deu erro aqui no FET. Fechou. Se eu for buscar também. Fechou. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é subir o Eureka, né? Porque se a gente não conseguir subir o Eureka, se a gente subir uma aplicação antes do Eureka, pelo menos quando eu estava testando, né, e pelo que eu pesquisei, ele não vai conseguir identificar. Então, o primeiro passo a gente sobe o Eureka. O Eureka também acaba sendo um pequeno servidor, né, um pequeno microserviço, mas não tem nada a ver com o negócio, né? Ele é mais um serviço ali de configuração. Então, é esse cara aqui, né? Eu vou só passar um em cima dele aqui, basicamente, as dependências, né, que você usa, que é padrão mesmo, que é a parte do Eureka, né? Ele é um projeto do Spring Cloud. Aqui, a configuração que você tem que fazer é você anotar um Enable Server, Enable Eureka Server aqui. Basicamente, as únicas configurações, né, fora o Application Properties. Uns eu utilizei Properties, outro eu utilizei YAML, né? Os que precisava de mais repetição, assim, eu utilizei YAML. Mas enfim, vamos lá. Aqui eu nomeei a porta padrão do Eureka, que é a 8761, né? E aqui essas duas configurações aqui são configurações importantes aqui na parte do servidor do Eureka. Por quê? Porque se você é o servidor do Eureka, você não quer se registrar, certo? Então a gente marca as duas como true, ou como false, quer dizer, né? E aqui eu utilizei essa propriedade de 30 segundos aqui, porque acaba que eu tinha alguns serviços que estavam demorando mais que 30 segundos, porque o meu notebook já estava no limite dele. Eu estava rodando muita coisa, tem o Docker rodando aqui, tem uns 6 containers aqui também, tem as coisas do trampo, mas enfim. Então, o que estava acontecendo é que os clientes estavam levando mais de 30 segundos para fazer o heartbeat e daí estava morrendo? Exatamente, exatamente. Pela... Aí dava erro. Daí dava meio que dava um timeout, né? Não era timeout, mas eu esqueci o que estava dando, né? Aí eu tive que colocar um tempo maior do que o necessário. E também quando o Eureka ele subia e eu derrubava uma aplicação, ele não conseguia identificar que uma aplicação já estava no ar, né? Então ela ficava logada lá no Eureka, porém, se eu fizesse alguma requisição nela, ele não chegava porque o servidor estava off realmente, né? Então, é basicamente isso. O Eureka é muito simples, não tem mais nada, né? Vamos startar a aplicação. Tem outras configurações que você pode fazer nele, né? Mas aqui pro meu cenário aqui eu já fiquei em cima. Eu terminei a última, cara, faz mais ou menos uns antes de começar ali umas 9h50, né? Eu terminei de fazer a última parte. Ficou muita coisa realmente. Mas vamos lá. Só, ó, para você ver, se um cara de outra linguagem ver isso aqui, meu Deus do céu, ele vai falar, quero Java nada. Que demora para startar. Eu poderia usar Quarkus, né? O pessoal diz que o negócio voa. Compila nativo com GraphM. Então. Que cria o snapshot antes, né? Misericórdia, ó, 23 segundos. E aqui não tem nada. Mas vamos lá. Eu vou entrar lá agora no Eureka. Entrei aqui. Fechou. Esperar ele carregar. Beleza, carregou. A gente consegue ver algumas coisas e tem as métricas do próprio Eureka também, né? Mas como eu não estou com o Actuator aqui, então eu não vou conseguir exibi-las. Mas beleza. Aqui na parte das instâncias não tem nenhuma registrada, né? Então a primeira coisa que eu vou subir agora vai ser o gateway. A segunda coisa, eu vou subir o gateway. Na verdade, eu vou subir o config server, né? Beleza. Falar um pouco aqui sobre o config server. Nem sei esse erro aqui grande. Vamos lá. O que o config server também? Eu vou começar lá pelo POM, né?
você anota ele com aquela dependência, config server, né? Ele também é um projeto do Spring Cloud. E eu também coloquei o Eureka para eu conseguir enxergar ele dentro daquele servidorzinho web. Beleza. Enable config server, tranquilo. Application pronto properties. Quando um cara é cliente do Eureka, né? Só para terminar de falar sobre ele, então a gente coloca aqui, ó, nessa anotação, né? Onde está rodando o Eureka, né? A porta e o path. A gente coloca que ele vai se registrar e ele vai conseguir fazer o fetch dentro do Eureka, né? Aqui eu coloquei aquelas configurações que eu falei para vocês né? Enfim, beleza. E aqui no config server que vem aquela charada, né? Como o config server ele está usando o repositório do GitHub, então aqui a gente consegue mapear a URL do GitHub e a gente consegue aqui dar o clone, né? Para ele fazer esse clone on automaticamente. Se eu for entrar aqui dentro do GitHub, que eu já deixei separado aqui também, eu mapeei apenas um microserviço, né? A gente vê aqui no cadastrozinho que eu coloquei que eu ia mapear todo, só que eu não consegui, não ia dar tempo. O que eu iria fazer? Eu ia colocar todas as configurações de Rabbit, eu ia colocar no config, só que só deu tempo de colocar do banco. Mas beleza. Então o config, ele pega aquele arquivo do banco, ele vem aqui, ó, se você for ver é um properties normal, pode ser um YAML, né? Mas beleza. Aqui tá as configurações do meu banco que está rodando localmente, do Mongo. Que é esse banco aqui. Mas ele configura, a dúvida, ele configurou só para o serviço de banco de dados? Eu configurei ele só com serviço de banco de dados, mas aqui, ó, eu posso criar quantos applications... Qual que é o apontamento do banco de dados? Tipo assim, senão ele sobe em todos esses... É que na verdade é assim, ó, você tá vendo que tá aqui, ó, application, save student. Esse save student, ele é o nome de um microserviço. Ou seja, ele consegue fazer, ele tem uma inteligência de árvore, né? É como se fosse uma árvore mesmo, uma tree, né? E o que ela faz? Ela pega o application, né? E ela consegue pegar todo o caminho que vem dele depois até o properties. Então, com esse caminho, o config server consegue saber de qual microserviço que a gente está falando, né? No caso aqui, como tem save student, a gente vai no save student aqui, ó. Save student. Olha o nome da aplicação. Save student. Então, aqui dentro do config server, cadê? Aqui dentro do config server, ele vai lá no GitHub, ele pega as propriedades daquela aplicação, né, que é o save student. Cadê? Rapaz, até eu me perdi aqui. Aqui. Aqui, ó. Então, aqui dentro desse servidor do config, eu configurei a propriedade daqui. É a mesma coisa que você pegasse o application properties desse cara aqui, ó, e colocasse ele aqui. Ou seja, toda vez que ele for subir no banco, ele vai ter que se credenciar aqui, né? O servidor for subir, ele vai... Entendi. Então, se você tiver 10 microservices, você coloca os 10 arquivos de propriedade lá, um arquivo para cada. Isso, exatamente. E linka pelo nome. Exatamente. Ou você pode utilizar 10 arquivos, ou você pode fazer um arquivo só e mesclar todos dentro de um só. Só que eu acho que fica muito bagunçado, né? Mas pode falar. Leandro, então ele pode pegar uma tabela, uma collection separada dentro do Mongo, não é isso? Isso. Sem precisar carregar todas, ele vai direto naquela árvore lá, daquela collection que você definiu e puxa, né? Entendi. Oi? Entendi. Oi? Desculpa. Enfim, ele tem esse funcionamento, né? E... Beleza. Agora, eu mostrei a parte do config server servidor, né? Agora eu vou mostrar a parte do config server client, né? Como que o client funciona. Então eu vou entrar lá no banco de dados. Deixa eu startar ele aqui por enquanto. Eu vou entrar aqui na parte do banco de dados e eu vou mostrar aqui como que ele faz isso, né? Então aqui no Application Properties do Save Student, que é o que está fazendo comunicação com o Mongo,
Então eu estou colocando aqui, ó, aqui a rota a configuração do Rabbit, né? Não vou falar de Rabbit, não, né? Que eu falei da outra vez. Beleza. E, putz, ó, esqueci até de comentar essas. Enfim. Ok, o que ele faz? Ele tem a propriedade aqui, um arquivo chamado Bootstrap Properties, né? E esse arquivo ele está sendo diretamente reconhecido aqui, pelo config client. Cadê o config client? Aqui, ó. Ele é o config client, né? Então você adiciona essa dependência no seu projeto, que ele vai ser um client do config server. Então quando o config server, quando você startar essa aplicação aqui do banco de dados, ele vai vir aqui, né? Esse arquivo aqui ele vai rodar antes desse, né? E ele vai pegar o nome da aplicação e ele vai bater aqui, ó. E ele vai passar o nome da porta desse microserviço que eu estou do banco de dados, que é 8082. E aqui é o localhost do config server, né? Então ele vai bater lá no config server e o config server vai trazer as configurações de banco de dados para esse cara aqui. Então quando ele for subir, ele vai se credenciar através do config server, né? Eu acho que deu para entender isso, né? Vou até rodar aqui. Perfeito. Deu sim. Eu não sei se sou tão bom em explicar, mas enfim. Eu entendi. Já tô... Ó, config server subiu. Eu acabei de subir também o banco. Já já ele volta aqui. Enfim, como eu estou falando do config e do server, eles não estão alinhados diretamente com o gateway, né? Então agora o que eu vou fazer é subir o gateway. Então, ó, a gente subiu esse cara e a gente subiu esse. O Rabbit está na cloud, então não tem nem que falar que tem que subir, que já está... Enfim, faz tempo. Vamos subir o gateway. Ó, ele conseguiu subir. Agora bora subir o gateway. Eu também... Qual que é o nome do cara que trabalha na AWS mesmo? Na Amazon, quer dizer? Alan. Eu sempre esqueci seu nome. Alan, eu também usava o gateway da AWS, né? O pessoal, na verdade, aqui usa o gateway da AWS. Só que eu tinha visto esse gateway aqui do Spring, eu falei, cara, muito bom também. E vou explicar aqui como ele funciona também, cara. É muito fácil mesmo. O problema é que você vai gastar mais espaço, né? Não sei se é viável, na verdade. Aí tem que ver. Cara, eu acho que eu acho que tudo é viável. Depende se você vai querer ir full cloud ou se você quer deixar o negócio mais in-house. É um promise, né? Verdade. Cloud sempre tem custo muito elevado. Eu diria que sempre para um projeto que está começando é mais fácil começar mais on-premise. E depois ir migrando partes para cloud, talvez. Eu concordo com você. Bom, então se a gente for ver aqui, ó, o gateway subiu, né? Como eu falei para vocês, o gateway ele tem várias funcionalidades além da parte do roteamento, né? Só que a gente consegue mexer em outras coisas também, né? Mas aqui nesse gateway eu só mexi na parte de roteamento, né? Eu vou mostrar aqui um pouco para vocês. Bom, para você criar um gateway, ó, esse eu já criei com YAML, né? Para você criar um gateway, então primeiramente você tem que adicionar a dependência do gateway, né? Aqui eu adicionei o Eureka para ele ficar visível lá também, beleza. E por si só, ele já acrescenta essa outra dependência aqui só. E o gateway, existem dois tipos de gateway, né? Existe o gateway normal e o gateway do projeto Reactor, né? Que é o gateway reativo, né? Então ele trabalha com a parte ali de multithreading, enfim. Pelo que eu vi até hoje, né? Como eu não peguei isso na parte trampando ainda empresarialmente, o pessoal eles falam muito mal do gateway que não tenha o conceito ali de thread, né? E eles usam bastante esse gateway aqui que é do projeto Reactor, né? Então eu falei, vou usar esse também. Aí, nada demais, é só por isso mesmo. E aí o que acontece? Você não precisa anotar nada, né? Não tem nenhuma configuração, nada mais, né? Aqui eu adicionei só um config. E, inclusive, eu apaguei aqui o config, que na verdade, o que eu tinha feito? Como eu estava acostumado a criar, por exemplo, permissão de rota em arquivos de configuração,
No gateway ele funciona diferente, né? Então você consegue configurar aqui direto no YAML algumas propriedades específicas, né? Vamos lá. Server port, aqui vocês já estão cansados de saber o que significa esses três aqui, e a gente entra aqui, né? Então a gente declara aqui o cloud, o gator, o discovery, né? O locator e enable true. Essas três, na verdade eu vou colocar essas quatro opções aqui, significam que o seu gateway, ele está escutando o Eureka. Ou seja, lembra aquilo que eu falei para vocês? Se caso subir alguma aplicação e subir uma instância de uma aplicação sua, o gateway ele vai ficar sabendo, porque aqui ó, o discovery está ativo, né? E o locator também. Esse lowercase sem service ID aqui, ele serve simplesmente para você deixar o nome dos servidores. Eu já vou explicar o porquê que vocês vão entender. O nome dos servidores aqui em small caps, né? Já pensou você fazer requisição, passar tudo isso aqui em maiúsculo? Fica feio, né? Mas, enfim. Voltando lá no gateway. Cadê o gateway? Voltei aqui no gateway. Beleza. Aqui é a parte que importa, as rotas, né? Geralmente, quando você vai declarar uma rota, você pode ver, ó. Eu vou até abrir essa. Tem mil formas de você declarar uma rota, né? Inclusive, você pode declarar não somente aqui, mas como uma classe. E, enfim. Você declara aqui um ID, né? Que é o nome da rota que você está criando, né? Você tem um tracinho aqui, significa que ele é uma lista, beleza? Então você pode passar. Na verdade, ele não é só uma lista, se eu não me engano, ele é um map. Deixa eu até achar ele aqui. Não, é uma lista, realmente. É uma lista. Tracinho é uma lista, E beleza. E você passa aqui a URI. A URI, no caso que eu passei aqui, foi o endereço essa primeira URI aqui foi o endereço desse cara aqui, ó. Desse servidor aqui, ó. Que é o que vai produzir a mensagem para a fila. Então, se a gente for olhar esse servidor, que é o created, a gente vai ver que a porta dele é 8081. O nome dele é New Student Create. Então, voltando lá no gateway, eu passei aqui. Ele tem um path que se chama Create Student. Então, se a gente for lá nesse cara, no controller, acho que se eu não me engano está até aberto aqui, ó, Create Student. Então, quando eu for fazer uma requisição, eu faço para cá, né? Então, por exemplo, se fosse num cenário normal, onde eu não tivesse um gateway, eu quisesse fazer um post, né? Eu faria o que? Localhost 8081 barra create student. Porém, o gateway ele vai fazer o quê? O meu gateway ele está rodando na porta 8080. Então, quando eu bater na porta 8080 e passar esse caminho, create student, automaticamente ele vai fazer o roteamento de 8080 para 8081 e vai acrescentar esse mesmo path. Existe outra maneira de fazer que seria assim, ó. Localhost, né? Na verdade, eu acho que eu até tenho uma piada aqui já no post, mas eu só vou colar aqui só para vocês verem. Tá aqui, ó. Outra maneira de fazer sem você passar a URI completa aqui do 8081 é você passar o nome da aplicação segundo o Eureka. Ou seja, o Eureka ele vai abstrair isso aqui, ó. O Eureka ele consegue abstrair isso aqui. Não importa a quantidade de instância. Então, se eu for no Eureka, essa aplicação, ela tá com... eu nem subi ela, na verdade. Eu vou subir ela aqui. É só um CRUD. Não é nem um CRUD completo. É só uma aplicação normal que faz um post. Que publica numa fila. Apenas isso. Eu vou subir ela aqui rapidinho. A gente pode até ver os logs aqui, né? E se a gente for no service aqui, ó. Foi onde eu criei o log quando eu estava mostrando a parte do Rabbit ali pro pessoal. Mas para ele funcionar com múltiplos nós seguindo o Eureka, eu acho que precisaria ser definido o Eureka, né? Porque eu acho que vamos supor que você suba vários containers, cada um vai estar numa porta diferente, né? Então, tipo, não teria como comunicar pelo 8081 com todos. Eu entendi o que você quis dizer. Entendi. Na verdade depende, né? Depende porque no caso, as instâncias que eu estava falando é com o próprio load balance do Spring, né? Aquele projeto do load balance do Spring, né? Aí no caso, ele cria um container dentro dele mesmo, né?
Entendi. É meio diferenciado, né? E você me deixou com uma dúvida agora, né? Realmente, como que faria para a gente configurar isso? Mas eu acredito que dá para configurar sim, cara, pela rede, né? Então, se você conseguir criar, se você tiver, por exemplo, lá, tá recebendo muita requisição em certo, e ele vai subir sozinho, ele vai escalar sozinho, né? E quando ele escalar, o Docker aponte para o Eureka. Nossa, agora eu tenho que pesquisar O que eu isso. tô entendendo é que, tipo, a hora que ele subir um nó novo, esse nó novo vai entrar no Eureka pela Discovery do Eureka, Isso. e o Eureka vai falar pro Gateway dizendo, ó, tem esse nó novo aqui. Daí o Gateway, como ele vai estar registrado usando o nome da aplicação do Eureka, ele só descobre que ele tem mais uma aplicação onde ele pode bater. É o que eu acho. Eu nunca usei Eureka, mas... Eu não cheguei a utilizar essa questão do Docker, né? Você vê que nada está dockerizado aqui. Mas pelo que eu já vi, quando você sobe pelo load balance próprio do Spring, ele consegue fazer isso, né? Então, e save student, aí vai ter outro save student aqui embaixo, né? E ele sozinho, eu não preciso configurar literalmente nada, nem porta nem nada. É óbvio que ele vai subir em outra porta, né? Por exemplo, ele sobe uma porta randômica aqui, uma porta 9000 da vida. Então vou ter uma na 8082 e outra instância na 9000. E ele já consegue fazer esse redirecionamento e fazer com que o gateway enxergue sozinho, só por aquele discover locator, né? Mas essa parte do Docker agora é algo para ser pesquisado aí. Realmente eu não vi, né? Eu não vou falar do que eu não sei. Beleza. Eu subi aquele Save Student, tá aqui também. E, enfim, eu mostrei as duas maneiras de se fazer aqui no Gateway, né? Essa parte do roteamento. Você pode fazer dessa maneira aqui, eu fiz dessa maneira por quê? Porque eu tava tomando o erro de cross, né? Então eu esqueci de configurar o cross. Então eu tive que colocar os predicates, né? Aqui realmente é os predicates do Java, né? Se a gente for ver aqui, ó, é um predicate, né? Ele retorna um booleano, né? Para saber se é true ou false essa rota. É aí que ele consegue identificar se vai dar not found ou se vai realmente acessar aquele recurso, né? E aqui são filtros, né? Então você pode passar esse strip prefix 1, esse strip prefix é igual a 1, ele subtrai essa primeira parte da URI, né? Por isso que eu falei para vocês que você consegue colocar o nome da aplicação aqui. Pode ser maiúscula, minúscula, mas enfim, ele abstrai. Aqui eu adicionei, enfim, a origem, que é o meu front. Adicionei que é push, adicionei os headers, enfim. Aqui eu coloquei o get students routes também, né? Você pode ver aqui, ó, que aqui tá dessa maneira aqui. Aqui eu coloquei o nome do servidor direto, né? E aqui tá o servidor original onde está esse recurso que ele está buscando do banco. Mas você pode fazer das duas maneiras. Então, se eu for dar um push, um get aqui, por exemplo, eu só estou passando o gateway aqui, ó. Eu não estou passando onde está o recurso. Aqui eu passei o gateway, passei o nome da aplicação e passei a rota, o path. Vai dar ruim porque o servidor tá desligado, esqueci, foi mal. Vamos lá. Deixa eu subir esse get aqui, resource, e tá acabando já, pessoal. Get resource, deixa eu só subir esse aqui também. Aqui eu dei um logzinho só pra, enfim, só pra eu saber, porque tava dando um pau lá quando eu tava usando o Mongo Atlas, mas enfim, ele só loga pra mim o que ele tá fazendo. Enquanto isso, eu vou dar um delete total aqui. 6 documentos aqui. Fechou. Pode ver que não tem mais nada aqui no Mongo. E ele vai subir aqui. Bom, deixa ele subindo aí. Eu já vou localizar ele no Eureka aqui. O que eu acho legal do Eureka é que tem o modo failover dele, né? Desculpa? Quando um serviço dá errado, ele redireciona para um que está funcionando, para evitar erro da aplicação. Sim, cara. Eu tenho umas observações aqui,
que eu anotei sobre cada componente desse que eu adicionei, né? Eu vou falar aqui no final, como é só observação mesmo, para o que você mais pode configurar dentro de cada um, né? Eles não servem só para isso aqui que eu estou fazendo, né? Uhum. Beleza, ó, subiu. Então, se eu quiser fazer batendo no nome da API, no nome daquele microserviço, eu consigo também fazer o get. Vai me retornar nada, porque não tem nada no banco, que eu apaguei. E aqui eu posso fazer o post da mesma maneira, batendo no gateway, ó, lê 2. E o meu e-mail, não sei se eu startei o serviço, deu certo. Como eu posso fazer chamando direto o servidor. Andrezinho, e os dois deu ok também. Então, aqui eu estou batendo no gateway e o gateway me redireciona para essa rota. Deu para quem não conhecia o que é gateway, né? Já tem um overview de como funciona, né? O pessoal que já trabalha com gateway, seja lá de qual ele for, né? Já sabe como funciona essa parte de roteamento. Agora, enfim, deixa eu ver se eu subi tudo. Será que eu subi tudo? Não. Ah, serviço de notificação, eu só vou subir ele aqui. Então, vou esperar subir esse cara só e já era. Vocês podem ver que não tem nada demais, né? Eu não configurei nada demais. É só a questão dessa arquitetura, não é nenhum objeto complexo, é só um nome e um e-mail, né? Mas enfim. E aqui eu achei legal esse iframe que o Wim me escaldou, né? Bem legal. Bom, acho que. Esse frame carrega a partir do Eureka ou ele carrega a partir da onde? Ou você desenhou essa arquitetura e ele só Não, eu desenhei mostra? essa arquitetura aqui, ó. Tô entrando até no site. Eu mesmo que desenhei, né? Uhum. Só pra. É porque tipo, fica difícil você explicar tudo isso se não tiver um Sim, gráfico, né? sim. Tem que ter, Aí, tem que ter. aí eu desenhei essa arquitetura aqui minimalista, mas é óbvio que é contraproducente você fazer um negócio desse, né? Mesmo se fosse um objeto real. Ter um cara só para dar um get lá, não, é irreal você fazer isso. Sim. É que eu não sabia o que colocar. Aí eu falei, eu vou colocar isso. Ó, subiu todos os serviços aqui. Então, no caso, agora é o cenário onde a gente testa para ver se funciona. Mas vocês viram que no começo funcionou. Eu vou colocar aqui, enfim, ó, Leandro Leite, meu nome. E eu vou colocar meu e-mail aqui também. Vou colocar Leandro Leite, teste. Enfim, e vou enviar. Estudante cadastrado com sucesso. Ó, eu já consegui buscar também. Se a gente for ver aqui no meu JS, que não estou usando framework nem nada, tá? Então eu tô batendo aqui no gateway, ó. O gateway que está rodando na porta 8080. Cadê? Gateway. Aqui. O gateway está rodando na porta 8080. Então ele está me redirecionando para esse cara. Passando o nome da API, ele me redireciona para esse método que está lá dentro. Que eu também não mostrei, mas eu mostro rapidinho. Get resources. Aqui, ó. Não, não é essa não. É essa aqui. Essa mesmo, ó. Get resource. Tá aqui, porque eu coloquei um get aqui, ó. Isso. Então ele me traz para cá e ele automaticamente faz esse roteamento, cara. Eu achei isso muito bom. Principalmente pela parte de que você consegue adicionar a própria segurança ali no gateway, né, meu? Se você não tá utilizando um cloud da vida, você tá utilizando o seu on-premise lá, cara, isso é bom pra caramba. Enfim, vocês viram aqui que tá funcionando certinho, né? A gente pode pegar aqui o objeto que foi cadastrado, aqui no console. Tá aqui, ó. Teste, teste, teste. E a gente for ver se chegou no e-mail. Olá, olá. Ixi, tem um monte de coisa aqui. Parece que não chegou, deixa eu ver uma coisa. Deixa eu mandar outra requisição aqui pra ver.
Mandar nos dois aqui. Vamos ver se chegou. Ah, chegou. Beleza. Então é pra bater aqui no meu e-mail. Ah, bateu. Bateu aqui. Cara, que ele não chegou, não sei porquê, né? Posso até tentar aqui mais uma vez. Mandar logo uns 3 de uma vez. Ah, chegou. Deve ser alguma coisa ali do Java, né? Como isso aqui é assíncrono. Tá chegando um monte de e-mail aí, né? Ah, é só os testes. Beleza. Eu salvei aqui algumas coisas que eu queria falar sobre cada um também. E aí eu já encerro aqui. Se quiser perguntar alguma coisa, quiser compartilhar conhecimento ou quiser dar sugestão, é que como eu falei para vocês, né? Basicamente um pouco dos conceitos que eu uso, mas eu apliquei nas tecnologias do Spring, né? Então isso aqui realmente é usado, só que não usam outros serviços, não é o Oracle, não é o API Gateway, não é o Config Server do Spring, né? São de outras empresas ou tecnologias, enfim. Mas aqui eu decidi implementar com esses daqui, num cenário como se fosse real, né? Agora, vou falar um pouquinho sobre cada item, né? Eu até... Presta aqui rapidinho. Eu adicionei aqui no celular, vai até mais rápido. Eu posso compartilhar com vocês depois. Bom, na parte do gateway, tem uma descriçãozinha pequenininha, tá, pessoal? A gente consegue colocar roteamentos e filtros, né, que foi o que eu coloquei. A gente pode integrar o balanceamento de carga do load balance, o do Spring que eu mencionei para você, Alan. A gente consegue integrar serviços de descoberta, como o próprio Eureka. A gente consegue implementar também segurança e autenticação. A gente consegue implementar essas coisas, né? E, bom, eu falei o que precisava para utilizar ele, né? Falei que tem o Gator do Reactor e tem o Gator o normal, né? Sem ser reativo. O Service Registry Discover, né? Então a gente utiliza ele para fazer essas descobertas, né? De serviços que estão na rede, estão conectados nele, né? Seja eles enfim, qualquer tecnologia que ele esteja integrado. Esqueci de falar isso também. O config server, né? Serve para a gente ter essas configurações de repositórios remotas, né? Então, se aqui na arquitetura eu poderia utilizar a configuração do RabbitMQ aqui dentro do repositório do GitHub, né? Então, você vê que eu configurei em cada um desses 3 aqui, só que eu poderia armazenar tudo dentro do config server, né? Eu não fiz porque não deu tempo, mas pelo MongoDB ali eu consegui mostrar para vocês. E, bom, é basicamente isso aí que eu tinha para falar, pessoal. Eu vou até parar de compartilhar aqui e a gente pode falar um pouco sobre isso aí, se ficou claro, se ficou legal, não sei. Estou aprendendo a fazer isso também, apresentar, né? Mas é gostoso. E é isso aí. Deu para entender um pouco aí? Parabéns aí, cara. Parabéns pelo projeto aí. E é isso aí. Funcionando é bem gratificante. Parabéns, Leandro. Ficou show a apresentação, mano. O caminho é esse. Daqui a um pouco tá apresentando os meetups da vida aí. Ixi, cara, tem que ter um conhecimento profundo aí para fazer isso aí. Ah, doido. Você já tem, mano. Mas vamos ver aí, né? A questão mesmo é pegar o cenário ideal, né? Tipo, caso de uso, para a gente conseguir fazer isso aí de uma maneira melhor, né? Mas como aqui a gente tá só em amigos aqui, né? Então a gente faz isso. Mas Em produção, eu que sou o cara do suporte técnico lá, né? Eu faria algumas coisas lá para não me lascar na hora que desse pau, né? Mas isso é coisa para
para um outro dia. Porque se a gente for pensar assim, cara, beleza, a gente tem uma arquitetura aqui rodando no meu localhost, né? Só que pensa se for para colocar isso numa infra, tem uma complexidade, né? Seja sua ou seja de uma cloud. É configurar a rede, é configurar onde você vai rodar, pode. Cara, é absurdo você deployar um negócio desse. Eu nem sei quanto tempo levaria se fosse para. Quanto tempo você levaria, Alan, para deployar essa aplicação aí faz quase nada? Você tá levando em consideração, se fosse fazer em produção na Amazon, mano, pra chegar em produção isso ia levar alguns meses. Eu acho que o desenvolvimento até nem tanto, daria para fazer o desenvolvimento em algum. Acho que ia levar um mês e pouco, mas as reviews de segurança e todo o resto ia comer todo o resto do tempo. Então, cara, não tem segurança nenhuma, não tem client, não tem nada. Então, assim, é realmente muito simples. Eu fiz só para mostrar essas três coisas, né? Mas, por exemplo, fica um desafio aí, ó. O Harik, ele é o cara do DevOps. Você podia, sabe fazer o quê, Harik? Eu te mando esse Git aí, você posta isso aí no cloud. Fica o desafio para você aí. Configura o que tem que configurar e posta. Aí você o que você teve que fazer para deployar isso aí. É que realmente, cara, eu pifei minha cabeça aqui, ia pifar mais um pouco mandando isso aí para uma cloud para vocês testar. Igual da outra vez, né? Eu fico pensando aqui. Pode falar, foi Não, da outra vez, cara, eu pensei até em mandar numa instância de. Na verdade foi o que eu fiz, né? Eu publiquei no SS, só que não tinha tudo isso de serviço. Só tinha a fila e. E três serviços, que é o do banco, do e-mail e o outro. Só isso. Mas aí que vem, né, cara? Se você fosse fazer um load balancer, tipo a parte do API Gateway, você ia colocar um load balancer, né? Que faria a vez do API Gateway para ti, porque ele ia autodetectar os nós do ECS e ia começar, tipo, se sobe um nó novo no ECS, ele já ia incluir no target no target group e já ia começar a mandar request para ele, tipo, um para cada um, né? Então, quando você começa a subir essas coisas na nuvem, você começa a usar menos dessas tecnologias aqui e mais das coisas que a própria cloud já te oferece. Claro que você pode fazer tudo em EC2. Talvez é mais barato. Mas é divertido. Realmente o que você falou é verdade, né? Bom, mas é aquela questão, né? Se for para um roteamento, até um lambda da vida pode funcionar como um roteamento, né? Então, depende muito do que o cara quer fazer, né? É que eu realmente não sei se eu me vejo criando alguma coisa hoje assim para poder utilizar isso, né? Não sei se eu criaria alguma coisa hoje para mim utilizando microserviços, né? Mandaria um monolitão lá e já era. Mas concordo plenamente contigo, cara. Mas assim, empresas mesmo, cara, tem empresas mesmo, aqui onde eu trampo mesmo, e enfim, em outros lugares tem microserviço e é necessário que a gente se acostume com isso, né? Independente de onde ele esteja. Você trampa com microserviço também, com monolito aí, Alan? Sim. Não microserviço, é mais serviços, né? Tem uns serviços um pouquinho maiores, mas sim, são serviços vários. Então. É ruim, porque daí você tem que atualizar a versão do Java, mas você não atualiza a versão do Java em um programa, você atualiza ele em 5, 6 programas diferentes. É ruim. Exatamente. Você tem que estar multiplicando o trabalho. Eu nem imagino como que deve ser se tratando de uma empresa assim grande, né, mano? A Amazon. Pensa que os serviços não pode parar, não, velho. Alguns serviços podem, o nosso Alguns pode. serviços podem? Sim. O nosso serviço é assíncrono. O que meu time faz lá é processar dados de compras que já foram feitas. Então, tipo, o que é crítico? Se você for pensar numa Amazon, um iFood, qualquer empresa dessa da vida, o fluxo de venda. O cliente precisa poder abrir o site, abrir um produto e clicar em comprei e funcionar. Depois disso, é tudo assíncrono. Tipo, tudo pode falhar, pode quebrar por umas horas e não tem. Uhum. Dias não vai afetar ninguém.
Talvez se for no final do mês, ali perto do fechamento, afete. Mas, tipo, no meio do mês, pode cair sem afetar ninguém. Eu fico meio triste aqui, porque eu fico querendo fazer os laboratórios, fazer minhas coisas, mas eu só tô com o note da empresa, né? Então é bem segregado. Tinha uma galera lá na Índia, tava fazendo umas fuleiragens, aí eles começaram a segregar bem o note da gente, então até para eu instalar alguma coisa, até pronto, se eu desinstalar o visual ou qualquer IDE dessa aí, eu preciso pedir permissão para eles instalarem, abrir chamado e tudo mais, é uma burocracia do caramba. Antes era tudo liberado, né? Aí fecharam até as portas USB aqui, é complicado. Mas eu fico querendo testar muita coisa, eu não consigo usar o Docker, eu estou tendo que usar Docker num AVM para dar uma estudada, dar uma revisada, tentar subir um Kubernetes da vida, mas é complicado. E o meu projeto é um projeto que, tipo, uso Java 1.8, usa NetBeans ainda, o Core é um monolito para gerar lá o JA e subir lá no servidor, e agora a API em Python que está lá, que chama esse core, eu tive que fazer o refatoramento dela e tirei do monolito e deixei bem modularizado, né? Aí fica mais fácil a manutenção. Mas se tratando do Java mesmo, do core, eu ainda indo para essas reuniões aí da Oracle, tudo, eu tive a oportunidade de falar com o Bruno, né? E com o Simões, que é evangelista da Oracle. E ele me ajudou a resolver essa questão de dependência, que é justamente eu colocar o meu código em outra IDE, e o que ele reclamasse era justamente a dependência que estava faltando. Então isso aí foi uma sacada muito grande, para a gente poder sair do NetBeans. Aí eu coloquei lá na demanda, mas o cliente disse que não era importante agora e colocou para outra demanda, outra sprints lá para frente. Mas eu acho que uma hora vai chegar essa sorte aí de eu trabalhar nessa sprint de tirar essa dependência de IDE, que eu acho que não é a proposta do Java, né? A proposta é usar em qualquer plataforma e não ficar dependente, né, de alguma coisa. Mas é um desafio muito grande fazer isso aí, com esse computador que eu tenho. Mas estou batalhando para conseguir outro. Aí eu vou poder fazer os labs aí e a gente vai poder interagir mais, Leandro.